Olá pessoal, meu nome é Luiz Renato, sou do canal Crescer em Cristo e nesse vídeo eu quero falar sobre o Deus que prova os corações. E para falar disso nós vamos falar então mais especificamente do capítulo 3 de Êxodo, onde nós observamos Faraó, que endurece o seu coração e não permitiu o povo de Israel sair do Egito para adorar o Senhor. Especificamente no capítulo 3, verso 3 está escrito assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará ir, nem ainda por uma mão poderosa. São palavras do Senhor Deus a Moisés para a libertação do povo de Israel no Egito. Essa passagem bíblica mostra claramente como Faraó estava obstinado a fazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o desejo do seu coração, e não tinha disposição de mudar a atitude diante de Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Deus, o Deus de Israel. O que aprendemos então com esta passagem bíblica, com a libertação do povo de Deus do Egito? Sabe, amados, a Bíblia diz que Deus prova os corações. Tem um texto em Provérbios 17:3 que diz assim: O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O fogo purifica o ouro e o Senhor sonda os corações. É exatamente isso que diz lá em Provérbios capítulo 17, verso 3. Então, qual é a primeira lição que aprendemos? A primeira lição que aprendemos é que Deus conhece os nossos corações. Essa é a primeira lição que todos nós devemos saber. Deus conhece cada coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece todos os corações. Ele é todo poderoso e Ele sabe todas as coisas. Por isso, Ele diz, o verso de Êxodo, capítulo 7, verso 13, diz assim: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia falado. Quer dizer, Deus havia previsto que Faraó não ia permitir o povo sair para adorá-lo. O nosso Senhor planejou a libertação de Israel. Ele disse a Abraão que dele faria uma grande nação e que essa nação padeceria por mais de 400 anos no Egito, como escravos, mas que libertaria. Então estava no plano de Deus, sempre esteve no plano de Deus, libertar Israel para que eles pudessem perpetuar a grande nação provinda do patriarca Abraão. E usou Moisés para libertar o povo de Israel. E é claro, quando nós observamos Deus dizendo que endureceu o coração de Faraó, não é que ele havia exatamente endurecido o coração de Faraó, é que ele sabia claramente que o coração de Faraó estava obstinado a fazer a sua própria vontade e não se render aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor dos céus e a terra, o Senhor Deus de Israel. Então, a princípio até parece que ele vai lhe permitir, ele vai testando Moisés, conforme Moisés vai trazendo as pragas ali no Egito, vai mostrando, ele fala, não vai, mas não vai todas as pessoas, só vai os homens. Depois ele vai alternando e por fim ele não permite o povo ir. Ele vai enganando Moisés por muitas vezes e Deus vai com mão poderosa trazendo as pragas do Egito para que Faraó veja o poder, o grande poder do Deus Todo-Poderoso. E é claro, amados irmãos, que Deus deseja que mudemos de atitude. Quando nós ouvimos falar do Evangelho, ouvimos falar de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, antes de recebermos a Cristo, estamos entregues às nossas próprias vontades, com o coração endurecido, longe de Deus. Mas quando ouvimos da palavra de Deus, ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma mudança de atitude ao nos converter ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, há uma mudança tanto de entendimento como de sentimento. Passamos a amar a Deus e compreender que Deus é maravilhoso e nos ama. Entretanto, se você tiver um coração obstinado, entregue a si mesmo, dominado pelo pecado, você vai ter dificuldade e muito provavelmente, se você se tornar obstinado, você não vai aceitar a salvação de Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos pensar nisso. Deus conhece os nossos corações. Até tem um texto, eu gosto muito de citar ele, Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens. Ele conhece os nossos corações. O que aprendemos então com a libertação de Israel do Egito? Então, em primeiro lugar, é que Deus conhece os nossos corações. Em segundo lugar, nós temos uma grande lição. Não endureça o coração. Em segundo lugar, é isso, não endureça o coração. Está escrito em Êxodo capítulo 7,
verso 14, o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. As nossas ações diante das circunstâncias revelam o que há dentro do nosso coração. Até interessante, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque o que sai procede do coração, e essas coisas é que contamina o homem. A ira, a raiva, a cólera, né? Então essas coisas que contaminam o homem, não o que entra. Nós devemos pensar nisso, nós devemos trabalhar para que não endureçamos os nossos corações, fazer de um coração obstinado. Eu peguei no dicionário, né, alguns significados para endurecimento, coração endurecido. Veja bem, olha só o que eu escrevi aqui. Ter o coração endurecido é ter o coração obstinado, que significa que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. E foi assim que Faraó agiu, de coração obstinado, endurecido. Ele ouvia Moisés falar, mas não dava atenção. Ele não dava importância. Importava mais a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Ele estava obstinado a cumprir os seus próprios desejos, o seu próprio egoísmo, a sua própria vontade, do que ouvir a voz de Deus. É muito perigoso ter o coração endurecido e obstinado, porque aquele que tem o coração endurecido, ele vai apenas se atentar para os seus próprios desejos, para a sua própria vontade, e vai ignorar completamente a voz de Deus, o Criador, o Senhor, Ele que nos criou os céus e a terra, Ele que criou o homem, Ele que deu vida a nós, e Ele exige de nós que nós creiamos nele através da pessoa de Jesus Cristo para a salvação. Muitas pessoas são que ouvem a voz de Deus, que ouvem que o Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Salvador, é aquele que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, entregou a sua vida em obediência a Deus para que nele tivéssemos salvação. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus Cristo. Então muitos são os que ouvem. O tempo de aceitar a Jesus Cristo é enquanto há fôlego da vida em nós. Por isso, não endureçais o vosso coração, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Deus está clamando pelas pessoas, mas muitas pessoas irão para o inferno, não porque Deus irá mandá-los para o inferno, mas por causa do seu coração endurecido, rejeitam a Deus e estão indo a passos largos para o inferno. Há tempo, agora é o tempo de aceitar a Jesus Cristo. O que aprendemos então com a libertação do povo de Israel do Egito? Em terceiro lugar, nós aprendemos que nós devemos ouvir a voz de Deus. Êxodo capítulo 5, verso 1 está escrito: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que celebre uma festa no deserto. Deus está falando para que Moisés falasse a Faraó que permitisse eles saírem de lá para ir até o deserto para adorar ao Senhor. E ele sabia que Faraó não ia deixar porque estava com o coração endurecido. E da mesma maneira, amados, Deus é um Deus de oportunidade. Eu creio que se Faraó tivesse mudado seu coração, Deus haveria de ter perdoado e preservado a sua vida. Mas ele tinha um coração obstinado e padeceu por conta do seu mau coração. Os planos de Deus não podem ser mudados. O homem pode mudar muitas vezes de atitude, de pensamento, ter coração dobre, né? Ter dois sentimentos, ora está voltado a servir, ora não, mas Deus é um Deus que não há variação nem mudança alguma, porque Deus é perfeito e seus planos não podem ser mudados. Ele não pode mentir, a Bíblia diz, né? Então quer dizer que aquilo que Deus prometeu, ele haverá de cumprir. Veja bem, em Jó, capítulo 42, verso 1 e 2 está escrito assim: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele é Deus, todo-poderoso, misericordioso, que nos amou, entregando o seu próprio Filho para que morresse naquela cruz do Calvário, para que na sua obra nós pudéssemos então termos salvação e entrada no céu, porque Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, está vivo, assentado à destra de Deus Pai, mas é necessário que as pessoas
Entregue-se a Jesus Cristo, creia que Ele é o Senhor e Salvador, né? Até Romanos 10:9 diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus, Ele conclama a todas as pessoas que recebam Jesus Cristo. Ele deseja que as pessoas sejam salvas pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós, individualmente, tomemos uma decisão em aceitar a Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador e suficiente para a eternidade no céu. Concluindo aqui, quero dizer, não seja como Faraó. Não faça como Faraó. Não endureça seu coração. Deus conhece todos os corações. Em segundo lugar, não endureça o seu coração. Não tenha um coração obstinado. E ao ouvir o clamor de Deus, ouça a sua voz. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo e tenha a eternidade no céu com Deus. Que a graça de Deus possa alcançar todos aqueles que estiverem ouvindo e também confortar todos aqueles que já receberam a Jesus Cristo, porque Jesus é Deus e Deus não pode mentir. A sua obra é eterna. Que Deus realmente nos ajude.